Então, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o livro do Elie Parisot, né? O The Filter Bubble. E também vou apresentar brevemente um livro que é considerado assim, a grande crítica ao trabalho dele, que eu achei que fosse interessante trazer esses dois pontos, né? E assim, do livro dele, eu vou passar basicamente por como ele construiu a argumentação dele e o tipo de teoria que a proposta que ele acabou construindo, né? E aí, assim, eu acho que dá para dividir o livro dele em uns quatro grandes movimentos, assim, né? Que primeiro seria basicamente do início do livro até a página 47, e aí eu estou falando da edição que eu li, que eu acho que é a última que saiu em inglês mesmo, né? Eu teria que ver certinho os dados, mas enfim. Que é do início até a página 47, que é ele explicando basicamente o que são os algoritmos de personalização e como eles atuam, né? Depois ele faz tem um segundo momento, que é da página 47 até a página 80, mais ou menos, que é ele fazendo umas reflexões de um caráter assim meio cognitivista sobre como que como que o cérebro interage com novas informações. E depois, num terceiro momento, que é da página 81 a 105, que ele dá basicamente o diagnóstico dele sobre os problemas que ele aborda no livro, e um quarto momento, que é da 105 até o fim, que são soluções possíveis que ele tenta propor, né? Mas, enfim, ele abre o livro falando sobre uma decisão da Google de 2009, o livro é de 2011, né? Ele abre o livro falando de uma decisão da Google que tinha tornado o mecanismo de pesquisa como sendo baseado em algoritmos de personalização. Então, eles iam passar a apresentar resultados personalizados dependendo de onde você morava, e de outras informações que eles iam coletando de você, como, por exemplo, que ele pontua muito, sinais de clique, né? Então, assim, o que você clica, com o que você interage. E aí, ele organiza o trabalho dele com base em umas três grandes afirmações, assim, três premissas que ele tem, né? Uma é de que houve um aumento na radicalização dos indivíduos e na polarização da sociedade. É uma coisa que ele percebe ali em 2011. E ele ele baseia isso tudo numa premissa que ele tem de que assim, a interação entre as categorias, né, assim, humano e informação, ela se daria como necessariamente mediada pelo conceito que ele usa de viés de confirmação. Então, a nossa interação com novas informações, para ele, né, estaria sempre pautada por esse comportamento que a gente teria, de viés de confirmação. E aí, uma terceira conclusão que ele tem é de que, assim, os algoritmos de personalização, respondendo a esse comportamento nosso de ter um viés de confirmação, estariam impossibilitando o contato com o diferente. E aí ele dá o diagnóstico dele, rápido, assim, no início, que é de que a democracia estaria em risco por, por conta disso, porque ele fala, né, a democracia precisa que todos nós estejamos minimamente interagindo com fontes comuns e aceitando bases comuns de certos acordos, né? E, enfim, esses algoritmos de personalização estariam insulando as pessoas em grupos dentro das redes e estariam prejudicando, né, enfraquecendo a democracia. E aí ele argumenta, né, também, de que assim, esses filtros, o que ele chama de filtros, esses algoritmos de personalização, eles seriam necessários de qualquer forma, porque não teria como a gente ter acesso, né, assim, a esse fluxo interminável de informações da internet. Então, a gente se perderia e nunca acharia o que a gente de fato estaria procurando. Então, a personalização ela atuaria nesse sentido positivamente. E ele também comenta que esses filtros, né, esses algoritmos, eles estariam assumindo essa função de middleman, né, de editores, de gatekeepers, que é um termo que eles usam bastante também. Enfim, aí no segundo momento dessas reflexões cognitivistas que ele faz, ele vai falar que as bolhas de filtros, elas não, no caso, o termo bolha de filtro, ele diz respeito assim
ao fato de que você vai estar exposto a um algoritmo de personalização no Google, outro no Facebook, outro no Twitter, e aí esses vários algoritmos de personalização que ele chama de filtro, eles estariam criando uma bolha de filtros, né? Ele vai falar que essas bolhas de filtro, elas não afetariam apenas como a gente processa a notícia, mas também como a gente raciocina, como a gente pensa, né? E aí ele faz uma comparação, né? Ele tem um capítulo que se chama The Adderall Society, que é comparando ao efeito do remédio, Adderall, né? Que eu não sei o nome em português, qual é o nome que a gente usaria aqui. Mas ele fala que estaria sendo produzido um hiperfoco, né? É, um hiperfoco produzido pela alta concentração de conteúdo que a gente estaria acessando. Então, a gente estaria ficando uma sociedade hiperfocada, sempre vendo, cada grupo vendo apenas o que já te interessaria, né? E aí ele fala um pouco ele usa um conceito de esquemata, que acho que se eu entrar muito a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo nisso, mas é basicamente assim, para ele falar de viés de confirmação, ele vai falar que a gente organiza as informações na nossa cabeça com base nesse conceito de esquemata, que é um conceito meio cognitivista, assim, né? De que a gente organizaria os conceitos em grandes estruturas no nosso cérebro e que o viés de confirmação ele seria uma força conservadora desses sistemas. Então, ele impediria que esses sistemas colapsassem, né? E a gente estaria sempre tendo essa tendência ao conhecido e, enfim, ele acaba concluindo que as bolhas de filtro vão ter um impacto na criatividade, na forma de pensar e na criatividade, porque ao restringir o contato com o diferente, a gente vivendo dentro dessas bolhas, né, a gente perderia uma certa flexibilidade mental, que é o que ele chama, né? Estaria sempre exposto ao comum, não teria choques de ter contato com o diferente e, enfim, acabaria engessando um pouco nossa forma de raciocinar. E até a página 80 é basicamente esse, assim, o grande apanhado que ele faz. Daí, nesse terceiro momento, que é da 81 a 105, que ele apresenta o diagnóstico dele de fato, é ele falando isso, de que, assim, tudo isso estaria prejudicando a democracia, porque estaria radicalizando as pessoas, vivendo dentro dessas bolhas, esses grupos estariam ficando cada vez mais radicalizados, e isso estaria contribuindo para a polarização da sociedade como um todo. E aí, no final, né, nesse quarto momento que eu tinha separado aqui, ele fala sobre soluções possíveis, que para ele seria diversificar, né, as interações, tá sempre de maneira intencional se engajando com conteúdos com o qual a gente não necessariamente tem o hábito de se engajar, porque isso quebraria a lógica do algoritmo, né? E traria novas informações. E também ele fala que seria importante se letrar em programação, então aprender a programar. E também ele pontua que as empresas deveriam tornar o funcionamento desses algoritmos mais transparentes também. E aí, assim, basicamente, bem basicamente, o livro dele fala desses assuntos. A crítica, o livro dele, do Axel Brans também, eu acho que daria para separar em uns 3 momentos, né? Ele apresenta primeiro alguns argumentos sobre por que ele discorda do que o Pariser propôs. Depois ele apresenta uma série de pesquisas que corroboram com o que ele pensa, né? Da crítica que ele construiu. E, num terceiro momento, ele também acaba dando uma concluída no que ele propunha, né? Mas, assim, ele começa já desde o início do livro, acho que na página 7 já, ele já afirma que o conceito de bolha de filtros, ele faz essa afirmação assim, não tem mais e talvez nunca tenha tido utilidade para o debate. Então, ele tem uma posição bem dura com relação a isso, né? E, apesar desse conceito ter sido amplamente aceito e promovido por pesquisadores e jornalistas, na opinião dele, ele não teria um fundamento concreto. Assim, ele já teria sido demonstrado para ele, né, que seria algo datado, porque o livro dele é de 2019 também. E aí ele apresenta alguns argumentos que para eles dariam conta assim de quebrar um pouco a lógica do que o Pariser propõe, que é assim, ele diz que as pessoas não se cercam apenas por quem pensa como elas dentro das redes sociais. Então ele usa até um exemplo de que a gente estaria sempre engajando com familiares ou com colegas de escola e que, em razão disso, a gente
a gente a gente não construiria o nosso grupo de contatos nas redes sociais com base em uma contiguidade aí de pensamento ideológico, necessariamente, né, para ele. Pelo menos não a maioria das pessoas. E ele fala também que a maioria das pessoas não está na rede para falar de política, primeiramente, né? E que as pessoas estariam sempre expostas também a mídias offline, o que, de certa forma, quebraria o que o Pariser propõe de que o diferente não estaria chegando nas pessoas. Mas, enfim, são só 3 argumentos amplos que ele dá no início, antes dele apresentar as pesquisas. E aí ele começa a apresentar algumas pesquisas. Ele apresenta muitas, e eu não consegui checar todas, porque tem algumas que são em alemão, tem outras que são em, acho que dinamarquês, então eu não consigo ler nessas línguas, eu não achei tradução, mas eu separei 4 que ele usa, que eu consegui dar uma olhada, né? E aí uma uma pesquisa na Alemanha que acabou constatando, né, que só grupos neonazistas e de extrema direita estariam de fato insulados dentro da rede. Então, só esses grupos de extrema direita que de fato na Alemanha teriam acabado se separando do restante da rede. O resto da rede estaria todo muito interconectado, né? Então, não teria acontecido esse insulamento, de um modo geral. Uma segunda pesquisa, que é a pesquisa que ele fez na Universidade de Melbourne, na Austrália, que ele diz que eles pegaram todas as contas que foi possível constatar na Austrália que não seriam bots, né, do Twitter, e eles teriam feito uma análise sobre com quais outras contas elas estariam interagindo, e ele acabou constatando que, assim, por mais que alguns assuntos é, tivessem fossem debatidos por grupos basicamente bem fechados, por exemplo, ele cita, né, alguns esportes, cultura adolescente e algumas discussões políticas, ele fala que, de um modo geral, não foi possível constatar que teria acontecido algum insulamento. Então, assim, todas as pessoas, todas essas contas interagiriam com contas em comum. Contas do governo, jornais em comum, e, enfim, o que ele está tentando mostrar é que não haveria assim, um conteúdo barrado, entendeu? O diferente continuaria chegando nas pessoas. E uma terceira pesquisa, essa é até bom, porque eu acabei não comentando sobre isso do livro do Pariser. Ele vai mostrar, o Pariser, ele comenta lá no início do livro dele que ele tinha visto o que tinha disparado na cabeça dele, a ideia de que estaria acontecendo esse insulamento seria de que 2 amigas dele tinham acessado o Google e recebido, procurado o mesmo termo no Google e recebido uma resposta completamente diferente, né? E aí o que o Brunson, uma das pesquisas que ele mostra é de que, assim, o Google vai te dar resultados diferentes. Ele vai te dar. Só que, dependendo de onde você mora e do seu passado de interações, né? Só que ele não daria uma resposta diametralmente diferente. Normalmente, o que ele faz é mudar a ordem dos textos dos links que já apareceriam na primeira página. Isso foi o que foi constatado por uma das pesquisas que ele cita. E uma quarta pesquisa, foi a que eu achei mais interessante, que era de que nos Estados Unidos, durante o período eleitoral, as pessoas estariam reclamando constantemente sobre poluição nas próprias redes, né? No sentido de que, assim, elas não queriam discutir política e o tempo inteiro elas viam nas redes delas textos políticos republicanos ou democratas, e aí essa pesquisa ela fala um pouco sobre isso, sobre como alguns indivíduos dentro de redes, né, que sejam especialmente ativos politicamente, eles acabam levando essas informações para as pessoas. Então também não haveria muito esse conteúdo barrado, assim, eles não conseguiram constatar muito isso. E ele, enfim, ele acaba concluindo que nas palavras dele, né, que essa hipótese de que esses filtros estariam fechando as pessoas na internet, né, seria um mito, e que a internet, no fim das contas, mais derrubaria barreiras e acabaria expondo as pessoas ao diferente do que o contrário.
E tem uma outra pesquisa também que ele cita, que eu acabei me esquecendo de comentar, de que, assim, tinha ficado constatado nos Estados Unidos que os grupos mais radicalizados eram as pessoas que não estavam, que não tinham acesso à internet. Aí eles citam, acho que alguns grupos de Mormons, e eu não lembro exatamente tudo agora de cabeça, acabou que eu não anotei para comentar isso. Mas que a internet, no fim das contas, mais acabaria expondo ao diferente do que esse efeito, né, dos algoritmos de personalização acabaria barrando o conteúdo. Então, não teria muito o que o Pariser diz de que o diferente estaria sendo inviabilizado de chegar nas pessoas. Assim, basicamente é isso que eu tinha separado para comentar, assim, bem brevemente, por cima, sobre o que os dois livros discutem, para, caso vocês tenham interesse, dar uma olhadinha lá neles. São livros ótimos, no fim das contas, os dois.